Esta aula é uma aula de militância. Eu criei a expressão universidade operacional a partir da leitura de um livro muito interessante de um canadense chamado Freytag. Hã, e o título do livro é O Naufrágio da Universidade. E foi lendo a maneira como ele descrevia o que estava acontecendo com a universidade no Canadá, que eu me dei conta de que no fim, afinal, era um acontecimento quase que planetário, o que estava acontecendo com as universidades. E, e aí eu me dei conta de que havia uma forma nova de encarar a universidade. E de encarar a universidade como uma coleção de operações. E muito ligada à ideologia neoliberal, na qual tudo é empresa, né? O hospital é uma empresa, a escola é uma empresa, a igreja é uma empresa, você é um empresário de si mesmo, e a universidade é uma empresa. E foi a partir da ideologia neoliberal e das considerações do Freytag sobre o naufrágio da universidade que eu acabei criando essa ideia, esse conceito de universidade operacional, como análise da universidade brasileira. Então, em primeiro lugar, eu vou examinar algumas das mudanças na universidade, a partir do momento em que se passa do espaço público à privatização do saber. Desde o seu surgimento, no século XIII europeu, a universidade sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação social e uma prática social fundada no reconhecimento público da sua legitimidade e das suas atribuições, num princípio de diferenciação que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais, e estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da ideia de autonomia do saber em face da religião e do Estado. Portanto, da ideia de um conhecimento guiado pela sua própria lógica e por necessidades imanentes a ele, tanto do ponto de vista da sua invenção ou descoberta, como da sua transmissão. Por isso mesmo, a Universidade Europeia tornou-se inseparável das ideias de formação, reflexão, criação e crítica. Com as lutas sociais e políticas dos últimos séculos, com a conquista da educação e da cultura como direitos sociais, a universidade tornou-se também uma instituição social inseparável da ideia de democracia e de democratização do saber. Seja para realizar essa ideia, seja para opor-se a ela. Então, quer para realizar, quer para se opor à ideia de democratização do saber, a instituição universitária não pôde furtar-se à referência à democracia como ideia reguladora, nem pôde furtar-se a responder afirmativa ou negativamente ao ideal socialista. Hoje, porém, a universidade passou a ser encarada como uma organização social, né? A oposição e distinção entre instituição social e organização social é proposta por Michel Freytag num livro que se chama O Naufrágio da Universidade, Le Naufrage de l'Université, essa oposição entre organização e instituição. Então, hoje, porém, a universidade passou a ser encarada como uma organização social, que significa passar
da condição de instituição social à de organização social. Antes de mais nada, significa pensar uma instituição a partir da ideia e da prática da administração. Como mostrou a teoria crítica da Escola de Frankfurt, a ideia de administração é inseparável do modo de produção capitalista como produção de equivalentes para o mercado. O capitalismo estabeleceu uma mercadoria como um equivalente universal que serve para avaliar o valor de todas as outras mercadorias. O dinheiro, como generalizador da troca de equivalentes. A universalização dos equivalentes faz com que tudo seja equivalente a tudo, ou que cada equivalente possa ser considerado homogêneo a qualquer outro. Essa homogeneização permite o aparecimento da ideia e da prática da administração como um conjunto de regras e princípios formais idênticos para todas as instituições sociais. Assim, não há diferença entre administrar uma montadora de veículos, um shopping center ou uma universidade. E a administração é a administração que transforma uma instituição numa organização. Por quê? Uma organização difere de uma instituição porque ela se define por uma outra prática social, qual seja a da sua instrumentalidade. Ela está referida ao conjunto de meios particulares para a obtenção de um objetivo particular. Ela não está referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento externo e interno, legitimidade interna, externa. Ela está referida à ideia de operações que são definidas como estratégias balizadas pelas ideias de eficácia e de sucesso no emprego determinado de determinados meios para alcançar um objetivo particular, um determinado fim. É isso, uma organização. A organização é regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. Não compete a uma organização discutir ou questionar a sua própria existência, a sua função, o seu lugar no interior da luta de classes, pois isso, que para a instituição social universitária é crucial, para a organização é um dado de fato, ou seja, ela sabe, ou julga saber, por que ela existe, para que ela existe e onde ela existe. Portanto, essas perguntas, que são perguntas próprias que a universidade faz a si mesma enquanto instituição, são perguntas que uma organização não precisa fazer. Né? A instituição, o social, aspira pela universalidade. A organização sabe que a sua eficácia e o seu sucesso dependem da sua particularidade. Isso significa que a instituição tem a sociedade como seu princípio e a sua referência normativa e valorativa, enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência, num processo de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares. Em outras palavras, a instituição se percebe inserida na divisão social e política e busca definir uma universalidade, que pode ser imaginária, que pode ser desejável, que pode ser real. Essa universalidade lhe permite responder às contradições que são impostas pela divisão social das classes. Ao contrário, a organização pretende gerir o seu espaço e o seu tempo particulares, aceitando como um dado a sua inserção num dos polos da divisão social. E o seu alvo não é responder às contradições, e sim vencer a competição com seus supostos iguais. Numa palavra, a instituição está orientada para o espaço público. A organização é determinada pela privatização dos conhecimentos para fins econômicos.
como foi possível passar da ideia da universidade como instituição social à sua definição atual como organização prestadora de serviços? A forma atual do capitalismo, que nós chamamos de neoliberalismo, se caracteriza pela fragmentação de todas as esferas da vida social, partindo da fragmentação da produção, da dispersão espacial e temporal do trabalho, da destruição dos referenciais que balizavam a identidade de classe e as formas da luta de classes. A sociedade, agora, aparece como uma rede móvel, instável, efêmera, de organizações particulares, definidas por estratégias particulares e programas particulares competindo entre si. A sociedade e a natureza são reabsorvidas uma na outra e uma pela outra, porque ambas deixaram de ser um princípio interno de estruturação e diferenciação das ações naturais e das ações humanas, para se tornarem abstratamente, entre aspas, o meio ambiente. E meio ambiente instável, fluido, permanecendo por um espaço e um tempo virtuais que nos afastam de qualquer densidade material. Aparece como um meio ambiente perigoso, ameaçador, ameaçado, que deve ser gerido, programado, planejado, controlado por estratégias de intervenção tecnológica e jogos de poder. Isso é o próprio de uma organização. Por isso mesmo, a permanência de uma organização depende muito pouco da sua estrutura interna e muito mais da sua capacidade para se adaptar rapidamente a mudanças rápidas da superfície desse meio ambiente, donde o interesse que há nas organizações, o que há na organização, pela ideia de flexibilidade, né? Porque a flexibilidade indica a capacidade adaptativa a mudanças contínuas e inesperadas. Assim, a organização pertence à ordem biológica da plasticidade e do comportamento adaptativo. Como a universidade pode ser pensada como uma organização? No Brasil, a passagem da universidade da condição de instituição para de uma organização se inseriu na mudança geral da sociedade sob os efeitos do neoliberalismo. Isto é, o que é o neoliberalismo? O encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses de mercado. Essa mudança, iniciada sob a ditadura, foi consolidada no final dos anos 1990 com os governos de Fernando Henrique Cardoso. Embora os governos de Lula, 2003 a 2011, e Dilma Rousseff, 2012 e 2016, tenham tentado recuperar o sentido da universidade pública como instituição social, entretanto, o processo da sua transformação numa organização já havia sido consolidado, e consolidado pelos próprios dirigentes universitários, que o impuseram como se fosse o movimento natural e necessário da história, da sociedade e, portanto, da universidade. Podemos dizer que a mudança da universidade pública brasileira ocorreu em 3 fases sucessivas. A primeira, anterior ao neoliberalismo, e as 2 seguintes, já sob o modelo neoliberal. Na primeira fase, durante a ditadura, 1964 a 1980, ela se tornou a universidade funcional. Ela estava voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como mão de obra altamente qualificada para o mercado de trabalho, adaptando-se,
portanto, às exigências funcionais do mercado. Com isso, ela alterou seus currículos, seus programas, suas atividades, para garantir a inserção profissional, isto é, funcional, dos estudantes no mercado de trabalho, separando cada vez mais docência e pesquisa. Docência para a formação funcional, né, para o mercado de trabalho. Na segunda fase, durante a Nova República, 1985-1994, ela se tornou o que eu passei a chamar de a Universidade de Resultados. Isto é, sem preocupação com a qualidade da docência, e sim voltada para a pesquisa, em conformidade com as ideias. Como era pensada a pesquisa? Com ideias de eficiência, produtividade, competitividade. Ou seja, a Universidade de Resultados adotou o modelo do mercado para determinar a qualidade e quantidade das pesquisas. Finalmente, terceira fase, a partir de 94, e agora se estendendo pelos anos 2000, ela se consolidou como universidade que eu chamo de operacional, e que é entendida como uma organização, não como uma instituição, como uma organização social voltada para si mesma, enquanto estrutura de gestão e de arbitragem de contratos, que é o que uma organização faz. Como opera a universidade operacional? Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos. Ou seja, não tem universalidade nenhuma no que se faz lá. Definida e estruturada por normas e padrões administrativos, inteiramente alheios ao conhecimento enquanto tal, alheios à formação intelectual. A universidade está pulverizada em micro-organizações e que ininterruptamente ocupam os seus docentes, curvam os seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho do conhecimento. Nós estamos numa situação de heteronomia. A heteronomia da universidade é visível a olho nu. O aumento insano das horas-aula, a destruição do tempo para mestrados e doutorados. É uma coisa fantástica você determinar o tempo para um mestrado e o tempo para o doutorado sem considerar a complexidade e avaliar o tema escolhido, a questão proposta, a pesquisa que tem que ser feita. Portanto, a dimensão própria do trabalho intelectual é perdida, porque você tem prazos uniformes para tudo. Fazer um mestrado em química, em física, em filosofia, em literatura ou em cinema é a mesma coisa. Não existem tempos próprios, significados próprios, é tudo igual. Então a heteronomia da universidade é visível a olho nu. O aumento insano de horas-aulas, a diminuição do tempo para mestrados e doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, a multiplicação de comissões e relatórios, e etc. Não, é um frenesi entre os jovens mestrandos, os jovens doutorandos, os jovens professores, a urgência e a necessidade de participar de colóquio, de congresso, de publicação, é uma coisa de louco. Tira a pessoa
do lugar onde ela está pesquisando, pensando, meditando, para oferecer ininterruptamente como ela é produtiva. É um suicídio, a universidade operacional. Bom, fecho parênteses, é que eu fico tão indignada. Bom, então eu volto aqui. A heteronomia da universidade é visível a olho nu. Um aumento insano de horas-aula, a diminuição do tempo para mestrados e doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, a multiplicação de comissões e relatórios, e assim por diante. Voltada para o seu próprio umbigo, mas sem saber onde o umbigo se encontra, a universidade operacional opera, e por isso ela não age. Não surpreende, então, que esse operar coopere para a sua contínua desmoralização pública e degradação interna. Que se entende por docência e pesquisa na universidade operacional, produtiva e flexível. A docência é entendida como transmissão rápida de conhecimentos consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de preferência ricos em ilustrações e com duplicatas em CD ou diretamente virtuais, graças às tecnologias eletrônicas. O recrutamento de professores é feito sem levar em consideração se eles dominam ou não o campo de conhecimento da sua disciplina e as relações entre a sua disciplina e outras com elas afim. O professor é contratado por ser um pesquisador promissor que se dedica a algo muito especializado, ou porque, não tendo vocação para a pesquisa, aceita ser escorchado e arrochado por contratos de trabalho temporários e precários, e que recebem um nome formidável, são flexíveis. Nada como esconder a realidade através do vocabulário, né? É a coisa que a ideologia faz com perfeição. A docência é pensada, em primeiro lugar, como habilitação rápida para graduados que precisam entrar rapidamente num mercado de trabalho do qual serão expulsos em poucos anos, porque eles se tornam, em pouco tempo, jovens, obsoletos e descartáveis. E, em segundo lugar, a docência é pensada como uma correia de transmissão entre pesquisadores e o treinamento para novos pesquisadores. A docência se reduz a transmissão e adestramento. Desapareceu, portanto, a marca fundamental da docência, que é a formação. A desvalorização da docência teria significado a valorização excessiva da pesquisa? Ora, o que é a pesquisa na universidade operacional? A fragmentação econômica, social e política imposta pela nova forma do capitalismo, neoliberalismo, corresponde uma ideologia autonomeada pós-moderna. Essa nomenclatura pretende marcar a ruptura com as ideias clássica e ilustrada que fizeram a modernidade. Para essa ideologia pós-moderna, a razão, a verdade e a história são mitos totalitários. O espaço e o tempo são sucessão efêmera e volátil de imagens velozes. O espaço se reduz à compreensão de lugares e o tempo à compressão de instantes sem passado e sem futuro. Aqui, isso é espaço. Agora, isso é o tempo. E a universidade funciona com essa concepção de espaço e tempo. Então, para essa ideologia pós-moderna, a razão, a verdade, a história são mitos totalitários. O tempo e o espaço
são uma sucessão efêmera e volátil de imagens velozes. O espaço se reduz à compressão dos lugares, e o tempo à compressão dos instantes sem passado e sem futuro. Ou seja, estamos imersos na irrealidade virtual, que apaga todo o contato com o espaço-tempo enquanto estrutura do mundo. A subjetividade não é a reflexão, mas uma intimidade narcísica, porque existir é ser visto. E a objetividade não é o conhecimento do que é exterior e diverso do sujeito, e sim um conjunto de estratégias montadas sobre jogos de linguagem que representam jogos de pensamento. A história do saber aparece como uma troca periódica de jogos de linguagem e jogos de pensamento, isto é, como invenção e abandono dos chamados paradigmas, sem que o conhecimento jamais toque a realidade propriamente dita. O que pode ser a pesquisa numa universidade operacional sob a ideologia pós-moderna? O que há de ser a pesquisa quando razão, verdade, história são tidas por mitos? O espaço e o tempo se tornaram a superfície achatada de sucessão de imagens. O pensamento e a linguagem se tornaram jogos, construções contingentes, cujo valor é apenas estratégico. Vejamos. Numa organização, o que é que recebe o nome de pesquisa? Uma pesquisa numa organização é uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou de instrumentos para a consecução de um objetivo delimitado, e que, em geral, é o objetivo de mercado. Né? Em outras palavras, numa organização, uma pesquisa é um survey de problemas, dificuldades e obstáculos para a realização do objetivo. Isto é, ela é um cálculo de meios para soluções parciais e localizadas de problemas parciais e localizados. Ela é uma solução de obstáculos. A pesquisa ali não é conhecimento de alguma coisa, mas a posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa. Por isso mesmo, numa organização, não há tempo para reflexão, para a crítica, para o exame de conhecimentos instituídos, para a mudança disto, para a superação. Não tem propósito disso na organização. Não é para isso que ela existe. Ou seja, numa organização, não há necessidade nem tempo para a reflexão, a crítica, o exame dos conhecimentos instituídos, a sua mudança e a sua superação. Numa organização, a atividade cognitiva entendida dessa maneira não tem motivo para se realizar. Em contrapartida, no jogo estratégico da competição no mercado, a organização se mantém e se firma se for capaz de propor áreas de problemas, dificuldades, obstáculos sempre novos. O que é feito pela fragmentação de antigos problemas em novíssimos microproblemas, sobre os quais o controle parece ser cada vez maior. A fragmentação, condição de sobrevida da organização, torna-se real e propõe a especialização como estratégia principal. E a partir daí entende por pesquisa a delimitação estratégica de um campo de intervenção e controle. É evidente que a avaliação desse trabalho só pode ser feita em termos compreensíveis para uma organização, isto é, em termos de custo-benefício, que é pautada pela ideia de produtividade, que avalia em quanto tempo, com que custo e quanto foi produzido. Ora, é isso a pesquisa
na universidade operacional. Aquilo que a pesquisa é numa organização se transforma daquilo que é pesquisa numa instituição. Em suma, se por pesquisa nós entendermos a investigação de algo que nos lança na interrogação, que nos pede reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção e criação. Se por pesquisa entendermos o trabalho do pensamento e da linguagem para pensar e dizer o que ainda não foi pensado nem dito. Se por pesquisa entendermos uma visão compreensiva de totalidades e sínteses abertas que suscitam a interrogação e a busca. Se por pesquisa entendermos uma ação civilizatória contra a barbárie social e política, então é evidente que não há pesquisa na universidade operacional.